Aquela virada de primavera de 2025 trouxe uma mudança silenciosa, mas profunda para a Igreja. O conclave foi rápido, direto, e logo o mundo soube. Tínhamos um novo Papa, Leão XIV, um homem de mente brilhante, admirado por sua fidelidade às tradições da Igreja. A notícia se espalhou, e dentro dos muros antigos do Vaticano, o clima era de expectativa contida. Depois de anos de um pontificado tão intenso, e muitas vezes imprevisível como o de Francisco, todos se perguntavam: e agora? Para onde vamos? Quem sentiu essa mudança de forma mais intensa foi o cardeal Luiz Antônio Tagle. Nos dias que seguiram a eleição, ele passou por um período de reflexão profunda, misturado com uma inquietação crescente. De sua sala simples, dentro do dicastério para a evangelização, ele observava tudo com atenção. Aquela sala não era só um escritório. Tinha alma. Estantes repletas de livros, sim, mas também relatórios vindos das periferias do mundo, daqueles lugares esquecidos onde a Igreja tinha sido farol de esperança durante o pontificado anterior. Um crucifixo desgastado pendia acima de sua escrivaninha de madeira, e uma xícara de chá quase vazia deixava escapar um leve vapor, como um suspiro. No começo ele quis acreditar. As primeiras palavras do novo Papa falavam de caridade, de missão, de cuidar dos que sofrem. Mas com o passar dos dias, algo mudou. Aquele chamado vibrante para estar entre os pobres, para curar as feridas do mundo, parecia estar sumindo aos poucos. Em seu lugar, discursos e documentos começaram a girar em torno de regras litúrgicas, da clareza doutrinal, da ordem interna. Os corredores do Vaticano, sempre discretos, começaram a sussurrar. Nada escandaloso, apenas murmúrios constantes, como a chuva fina de Roma, que ninguém nota no começo, mas que molha fundo. Ouvia-se falar de um desejo de voltar ao que é eterno, de recuperar práticas sólidas, antigas, quase imutáveis. Era como se a leveza e ousadia dos últimos anos estivesse sendo, pouco a pouco, trocada por uma rigidez mais familiar. Tagle, sentado à sua mesa, folheava relatórios que chegavam de várias partes do mundo. As preocupações cresciam. Gente que trabalhava com os pobres, com projetos ecológicos inspirados na Laudato Si, com diálogo entre religiões, todos começavam a sentir o mesmo. O apoio estava diminuindo. Faltavam recursos, incentivo, voz. A chama parecia se apagar devagar. Ele pegou uma foto plastificada do Papa Francisco. Era uma daquelas imagens simples, mas cheias de significado. O sorriso sereno, os olhos bondosos. Tagle olhou por um instante e soltou um suspiro profundo. Um daqueles que saem da alma. Tudo o que havia sido construído com tanta coragem e carinho, agora parecia frágil. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse ele suavemente, colocando a foto de lado. Era a irmã Maria González, uma religiosa espanhola cheia de energia e coração, que havia sido uma das grandes colaboradoras nos projetos sociais de Francisco. Ela entrou com uma pastinha nas mãos, mas o que mais chamava a atenção era o olhar, normalmente vivo, agora levemente sombrio. Eminência, está tudo bem? O senhor parece preocupado. Tagle levantou os olhos e esboçou um sorriso cansado, quase resignado. Ah, irmã Maria, acho que preocupado é uma palavra suave demais para o que estou sentindo. Era difícil colocar em palavras. Talvez fosse o peso da expectativa, ou do que ficou para trás e do que ainda estava por vir. O cardeal fez um gesto sutil em direção à pilha de documentos sobre sua mesa. Estes são relatórios preliminares de diversas dioceses, disse ele. Trazem preocupações, questionamentos, principalmente das regiões mais afastadas, onde atuam os projetos sociais e ambientais que foram o coração do pontificado do nosso querido Papa Francisco. Irmã Maria assentiu com um olhar sério. Sua voz saiu baixa, quase como quem teme confirmar aquilo que todos já sentem. Sim, Eminência. Tenho ouvido o mesmo nas comunidades que visito. As pessoas têm medo de que tudo aquilo que foi conquistado, todo o avanço, a abertura, desapareça. Temem que a memória do Papa Francisco seja deixada para trás. Havia uma nota de dor em suas palavras, não por ela, mas pelas pessoas simples que ela servia. O cardeal se levantou devagar e foi até a janela,
de onde se via os jardins do Vaticano. A calma habitual em seu semblante começou a se dissolver, dando lugar a uma força silenciosa, quase inflamável. A herança de Francisco, irmã, começou ele, com um olhar distante, não foi apenas um conjunto de decisões, foi um espírito. O espírito do encontro, da misericórdia, de ir ao encontro de quem sofre. Ele não mudou só textos ou leis, ele mudou corações. Mudou o jeito como a igreja se enxerga no mundo. Fez uma breve pausa, como se sentisse o peso de cada palavra. Simplicidade, humildade, compromisso real com os mais pobres. Isso não é moda, isso é o evangelho vivo. E nós não podemos deixar essa chama se apagar. Mas como manter isso vivo, eminência? Perguntou Irmã Maria, quase num sussurro. Os rumores estão ficando mais altos. Dizem que a igreja voltará a ser rígida, fechada, como antes. O cardeal se virou da janela. Seus olhos agora brilhavam com uma convicção firme, quase luminosa. Falando, respondeu ele, não com rebeldia, mas com coragem. Lembrando a todos que esses valores não são de um único papa. Eles são o coração da nossa fé. O caminho que Francisco apontou é o mesmo que Cristo nos convida a trilhar. Um caminho de amor ousado, que não exclui ninguém. Uma igreja que escuta, que caminha junto, que serve. A cada palavra sua voz ganhava força. Não será fácil, eminência, disse a irmã com preocupação evidente. Há muita resistência e bem estabelecida. O sorriso do cardeal voltou, desta vez leve, mas firme, como o de quem conhece a dureza do caminho, mas não teme segui-lo. Nada que vale a pena é fácil, irmã, mas temos fé, temos a verdade, e temos milhões de testemunhas cujas vidas foram transformadas. Precisamos ser a voz deles. Ele pegou o telefone da mesa. Seu rosto endureceu ligeiramente, com um brilho decidido no olhar. Por favor, ligue para o gabinete do arcebispo Ferrara e depois para o cardeal Burke. Essa conversa precisa começar. A decisão estava tomada. Os corredores imensos e enfeitados do Palácio Apostólico, acostumados a conversas discretas e protocolos diplomáticos, agora pareciam carregar uma tensão sutil. A luz do sol entrava pelas janelas arqueadas, iluminando tapeçarias antigas com cenas de glória papal e vidas de santos. O ar era fresco e silencioso, quebrado apenas pelo som distante dos sinos da Basílica de São Pedro. O cardeal Tagle caminhava por entre eles com passos decididos. Em sua mão, um pequeno cartão com anotações. Sabia que o caminho à frente seria repleto de nuances políticas e ideológicas profundas, mas ele estava pronto. A primeira conversa que o cardeal Tagle tinha em mente não era com qualquer um. Ele sabia exatamente com quem começar: o arcebispo Carlo Ferrara, italiano de fala suave, olhar esperto e um talento nato para se mover pelos bastidores do Vaticano. Ferrara era o tipo de homem que percebia mudanças antes que elas fossem anunciadas, uma espécie de termômetro do poder, sempre elegante, sempre bem posicionado. Enquanto Tagle atravessava apressado os corredores, lá vinha Ferrara do outro lado, com aquele caminhar calmo, como se tudo estivesse sob controle. O leve sorriso no rosto não dizia muito, mas seus olhos observavam tudo. Eminência Tagle, disse ele com aquela voz polida e calculada. Justamente quem eu esperava encontrar. O senhor está sempre tão enérgico. Tagle parou, mantendo um sorriso educado, mas com firmeza no olhar. Arcebispo Ferrara, sempre uma honra. Eu estava, na verdade, prestes a ligar para seu gabinete. Me perdoe pela demora. Ferrara acenou com a mão como quem varre a formalidade para longe. Ah, por favor, estamos todos ocupados, não é? Um novo papa, novas direções. Precisamos nos adaptar. Adaptar, sim, respondeu Tagle pausadamente, mas sem esquecer de onde viemos. Confesso que estou preocupado, arcebispo. Esses sussurros pelos corredores, essas mudanças sutis, dão a impressão de que há quem queira desmontar tudo o que o Papa Francisco construiu, especialmente no que diz respeito à justiça social e ao diálogo com o mundo. O sorriso de Ferrara permaneceu intacto, mas seus olhos estreitaram-se um pouco, atentos, analisando cada palavra. Desmontar é uma palavra forte, eminência. Talvez ajustar ou reavaliar seja mais adequado. Todo papa traz seu carisma, afinal.
E o Papa Leão XIV, como o senhor bem sabe, é um homem profundamente enraizado na tradição. Um estudioso, um teólogo de peso, um homem de oração. Havia um leve sublinhar na palavra tradição, como se fosse um código não dito. Tagle deu um passo à frente, sua voz agora com mais firmeza, mas ainda respeitosa. Eu reconheço isso e respeito. Mas a fé precisa ser vivida no mundo real, arcebispo. Francisco nos lembrou que a igreja existe para os pobres, para os esquecidos. Não foi uma agenda política, foi o evangelho em ação. Fez uma pausa e continuou. A encíclica sobre o cuidado com a nossa casa comum, a ênfase na sinodalidade, a coragem de enfrentar a crise dos abusos, isso não foram apenas ideias bonitas. Foram decisões concretas, fruto de discernimento profundo. Não podemos simplesmente deixá-las de lado. Ferrara se aproximou um pouco, sua voz agora mais baixa, quase confidencial. Eminência, o Papa Francisco teve seu momento. Um momento necessário, talvez, para sacudir as estruturas. Mas agora, estabilidade é o que mais precisamos. Os fiéis estão buscando clareza, segurança nas tradições. O pontificado anterior, com toda sua energia, por vezes trouxe confusão. Esse foco constante nas periferias, acabou fazendo o centro se sentir menos central. O sorriso continuava, mas agora com um leve toque de provocação, revelando as tensões que ferviam discretamente dentro da cúria. Tagle manteve a compostura, mas sua voz ganhou peso. Ele olhou firme nos olhos de Ferrara. O centro da igreja, arcebispo, é Cristo. E Cristo sempre esteve entre os perdidos, os feridos, os rejeitados. Ignorar as periferias é virar as costas para o próprio coração do Evangelho. E ali, naquele corredor suntuoso, em meio a tapeçarias centenárias e ecos de glórias passadas, duas visões da igreja se encaravam, uma olhando para dentro, outra olhando para fora. E o futuro estava sendo decidido no silêncio entre essas palavras. A luta contra as mudanças climáticas, o diálogo com outras religiões, o enfrentamento corajoso dos abusos, nada disso é detalhe ou excesso. Não são coisas a serem ajustadas, arcebispo. São pilares. Desfazer isso tudo seria um erro grave, disse o cardeal Tagle, com a firmeza de quem carrega consciência e memória. Ferrara deu de ombros de forma sutil, quase imperceptível. Não era exatamente um gesto de discordância. Parecia mais uma forma educada de dizer que não estava disposto a continuar o debate. Claro, Eminência. Seu entusiasmo já é conhecido por todos, mas os ventos estão mudando. E quem não acompanha acaba ficando para trás, disse com um sorriso discreto, como quem oferece um aviso disfarçado de cortesia. O Papa Leão XIV, sim, escuta, mas também é um homem de decisões firmes. Veja a ênfase que ele tem dado à precisão litúrgica, uma mudança clara após os anos de certa flexibilidade. Completou deixando um sorriso enigmático no ar antes de continuar seu caminho, com passos suaves que ecoavam pelo corredor. Deixou Tagle sozinho com os próprios pensamentos e com o peso das entrelinhas. A segunda reunião do dia seria mais direta. Ali não haveria sorrisos contidos ou trocas diplomáticas. Era um confronto de visões. Um encontro com o cardeal Raymond Leo Burke, um nome forte, conhecido pela postura firme, pela fidelidade inabalável à tradição e pela rigidez doutrinal. O local do encontro refletia bem essa atmosfera. Uma sala austera do Palácio Apostólico, forrada com painéis de madeira escura, cortinas pesadas e obras de arte sacra antigas. O sol da tarde entrava fraco pelas janelas, projetando sombras longas e silenciosas. Tagle já estava ali, de pé, aguardando com respeito. A porta se abriu e Burke entrou. Imponente em sua tradicional capa magna, uma longa capa vermelha de seda que parecia prolongar sua presença no ambiente. O rosto sério, o olhar fixo, tudo nele exalava firmeza e convicção. Cardeal Tagle, disse Burke com aquela voz grave e precisa, carregada de autoridade. Obrigado por solicitar esta audiência. Confesso que me surpreendeu. Havia uma pergunta implícita ali. Por que esse encontro agora? Tagle inclinou levemente a cabeça com um gesto respeitoso. Eminência, a honra é minha. A igreja enfrenta desafios sérios e acredito que precisamos falar com franqueza, sem rodeios.
Burke sentou-se em uma poltrona alta e rígida, com a postura impecavelmente ereta. Fez um gesto indicando que Tagle se sentasse à sua frente. De fato, vivemos tempos urgentes. Há uma crise de fé, uma doutrina que enfraquece, uma confusão de identidade diante de um mundo que muda rápido demais, afirmou Burke com convicção, deixando claro seu ponto de vista. Tagle concordou com a cabeça, mas com um olhar que sugeria outra leitura das mesmas realidades. Concordo, Eminência. São, de fato, questões graves, mas talvez discordemos das causas e, por isso, também das soluções. Fez uma pausa antes de continuar, com voz serena, mas firme. O Papa Francisco falava muito da igreja como um hospital de campanha, uma igreja que vai até os feridos, que sai de suas muralhas para alcançar quem sofre. Ele insistia em misericórdia, em escuta, em compaixão, especialmente pelos que estão nas margens. Burke assentiu devagar, mas sua expressão não cedeu 1 milímetro. Misericórdia, sim, mas sem justiça vira sentimentalismo, e compaixão sem a verdade clara não passa de humanismo vazio. A missão da igreja é anunciar a verdade do Evangelho sem diluições, defender a doutrina, preservar nossas tradições sagradas. É com clareza e fidelidade ao que recebemos que as almas são salvas. Era um discurso que vinha do coração, mas também da razão, lapidado por anos de convicção inabalável. Tagle, ainda assim, não recuou. Mas, Eminência, como podemos anunciar essa verdade com credibilidade? Como é que vamos anunciar a verdade com credibilidade, se parecer que a igreja virou as costas para quem sofre? Tagle falou, inclinando-se para a frente, com as mãos entrelaçadas, num gesto de quem carrega algo no coração. O foco do Papa Francisco nos pobres não foi um desvio da doutrina. Foi, na verdade, uma volta ao essencial da missão de Cristo. A encíclica que ele escreveu sobre o cuidado com a criação, pedindo que ouvíssemos o clamor da terra e dos pobres, isso não foi política. Foi um chamado moral e tocou milhões de pessoas, aproximando-as do verdadeiro ensinamento social da igreja. Cardeal Burke soltou um suspiro discreto e balançou levemente a cabeça. Aquilo dizia muito, mais do que ele se permitiria dizer em palavras. Pode até ter repercutido, murmurou, mas essas mensagens, por mais bem intencionadas que sejam, correm o risco de tirar o foco da nossa missão espiritual única. Quando nos envolvemos demais com os assuntos do tempo presente, podemos perder de vista o que é eterno. As pessoas buscam o sagrado, a clareza moral, o que não muda. Buscam segurança, não mudanças constantes. Essas restrições recentes à missa em latim, por exemplo, foram um golpe profundo para muitos fiéis que se alimentam espiritualmente desse rito antigo. Sua voz, normalmente controlada, agora carregava um leve tom de frustração. Tagle o encarou com serenidade. Sua resposta veio firme, mas tranquila. A igreja precisa ser ao mesmo tempo antiga e sempre nova. Fincada na tradição, sim, mas viva o suficiente para conversar com o coração e a mente de hoje. Francisco entendeu que rigidez sufoca o espírito. Por isso procurou aproximar a igreja das pessoas, criar uma cultura de escuta, de diálogo, até com quem pensa diferente. Fez uma breve pausa e continuou. Isso nunca foi sobre enfraquecer a doutrina. Foi sobre torná-la mais próxima, mais real. A sinodalidade, por exemplo, é um jeito de discernir juntos a vontade de Deus, não de diluir a autoridade, como muitos interpretam. Burke respondeu com um olhar mais agudo, quase impaciente. Mas veja, essa tal sinodalidade gerou desconforto em muitos lugares. Tem sido vista como uma tentativa de tornar a igreja mais democrática, menos hierárquica. Isso é contrário à nossa natureza. As fronteiras estão ficando borradas. E essa insistência em dialogar com todos pode acabar comprometendo a clareza dos nossos ensinamentos. Era a fala de quem acreditava, de fato, que os alicerces estavam tremendo. Tagle não se intimidou. Diálogo, Eminência, não é concessão. É humildade. É reconhecer que Deus fala de formas diversas e que nós, com todo o nosso limite humano, precisamos estar abertos a escutar mais fundo. O caminho de Francisco era o do encontro. Mostrar o rosto de um Deus que é misericórdia para um mundo ferido. Esse caminho trouxe muita gente de volta à igreja. Não foi por regras duras, foi por amor e por presença. O próprio Papa Leão XIV, em seus primeiros discursos, falou de pontes, de escuta, de caridade. Esse espírito
é algo que todos nós podemos acolher. Houve um breve silêncio. Burke o encarou firme, como quem pondera, mesmo sem querer demonstrar. Seu rosto permaneceu sério, mas algo em seu silêncio indicava que as palavras tinham, sim, tocado algo. O Papa Leão XIV é um homem de fé profunda e de inteligência sólida. Eu confio que ele vai restaurar a ordem necessária, a clareza que andava faltando em algumas áreas. Vai garantir uma liturgia viva e reverente. Vai nos lembrar do que é inegociável. Sua eleição é, de certa forma, um retorno à sobriedade. Tagle se levantou, com calma e dignidade. E eu também confio na sabedoria dele, Eminência. E espero que essa mesma sabedoria o ajude a enxergar o valor profundo do legado de Francisco, o cuidado com os pobres, com a criação, com a dignidade de todo ser humano. Esses não são caminhos opostos. São apenas diferentes lados do mesmo Evangelho. E o meu papel, e acredito que o nosso papel coletivo, é mostrar como tudo isso pode e deve continuar moldando a missão da Igreja, agora sob a liderança de Leão XIV. Burke também se levantou imponente e com um leve aceno respondeu secamente: "Veremos, Cardeal Tagle. O Espírito Santo guia a Igreja. E às vezes, o Espírito nos chama para recalibrar." Virou-se e saiu, seus passos ecoando na sala silenciosa. Tagle ficou por um momento em silêncio. Passou a mão pelos cabelos e soltou um suspiro cansado. Sabia que aquela batalha estava só começando e que, por mais sinceros que fossem seus argumentos, encontraria pela frente uma resistência dura. Mas ao mesmo tempo em que travava essas conversas nos corredores do poder, ele também sabia. Era preciso fazer essa mensagem ecoar entre o povo, porque o futuro da Igreja não se constrói só com decisões de cúpula. O povo de Deus, o sensus fidelium, também precisava ser ouvido. Numa sala apertada e movimentada de uma paróquia em Roma, o ar estava morno e preenchido com vozes baixas e o aroma do café forte. Cartazes coloridos com mensagens sobre justiça social, acolhimento aos refugiados, cuidado com os sem-teto e conversão ecológica enchiam as paredes. Era como se o espírito do Papa Francisco ainda estivesse ali, presente em cada detalhe. Irmã Maria Gonzalez, com a energia vibrante de sempre, falava com paixão para um grupo diverso, leigos, padres, religiosas, irmãos e irmãs. A gente sente, sim, a tensão no ar, as incertezas. Mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Sua voz cortava o burburinho da sala, firme e inspiradora. O Papa Francisco nos ensinou a ser uma igreja missionária, uma igreja que se suja na caminhada, que não se esconde do sofrimento. Esses projetos com os sem-teto, com os refugiados, com a criação, isso não é só ação social. Isso é o Evangelho em carne e osso. É a nossa resposta ao chamado de Cristo. Uma leiga, já de meia idade, com olhar cansado, mas cheio de fé, assentiu com força. Uma mulher de olhar firme, talvez nos seus 50 e poucos anos, levantou a mão com hesitação, mas também com coragem. Com o Papa Francisco tendo partido, e esse novo Papa agora, tem gente dizendo que ele vai desfazer tudo aquilo que foi construído. Dizem que o foco dele é outro, mais voltado para dentro da igreja, para a tradição. Irmã Maria olhou para todos os rostos à sua frente. O olhar dela era decidido. Não tremia. O Papa Leão XIV já falou sobre caridade e diálogo. Sim, é verdade que ele parece mais inclinado à tradição em certos pontos, mas os pilares da nossa fé, caridade, justiça, misericórdia, continuam firmes e cabe a nós, povo de Deus, continuar esse trabalho, ser as mãos e os pés de Cristo. E também fazer nossa voz ser ouvida dentro da própria igreja. Ela fez uma pausa. O cardeal Tagle está lá, no coração da Cúria, lutando por isso. Incansável, defendendo com coragem para que essas iniciativas não apenas sobrevivam, mas cresçam. Lá no fundo da sala, o jovem padre Mateu, que trabalhava diretamente com o cardeal Tagle, observava em silêncio, visivelmente inquieto. Tomou fôlego e levantou-se, meio sem jeito. Irmã Maria tem razão. Eu trabalho no dicastério para a evangelização. O cardeal Tagle é incansável. Ele está determinado a garantir que a atenção às periferias, à justiça social, ao diálogo, continue no centro da missão da Igreja. Ele está apresentando relatórios detalhados,
mostrando como tudo isso tem feito diferença real na evangelização. Não só no que a igreja diz, mas no que ela faz. Um murmúrio atravessou o grupo. Era como se uma nova energia estivesse se formando ali, uma sensação de que ainda havia um caminho a seguir, e que esse caminho estava sendo trilhado, inclusive, nas altas esferas do Vaticano. Arquifade. Enquanto isso, do outro lado das muralhas do Vaticano, um embate mais direto tomava forma. Um encontro importante acontecia numa das grandes salas de conferência da Cúria, um daqueles espaços imponentes com mesas de madeira polida, onde se decide o futuro da Igreja. Era um momento-chave, um encontro consultivo com o Papa Leão XIV, onde os rumos da Igreja estavam sendo debatidos por cardeais e arcebispos de diferentes correntes. O cardeal Tagle estava lá, em pé, à cabeceira da mesa. Não impunha autoridade com o tom de voz, mas com a convicção serena das palavras. Atrás dele, gráficos e dados eram projetados em uma tela, números e histórias que mostravam o impacto dos projetos sociais e ambientais impulsionados por Francisco. Ele havia se preparado com todo o cuidado. Não trazia só argumentos teológicos, mas também fatos, vidas transformadas, comunidades fortalecidas. Como os senhores podem ver, começou ele com a voz clara, firme e serena. O foco do Papa Francisco nos migrantes e refugiados teve um impacto profundo. Não apenas pelo auxílio humanitário, mas porque mostrou ao mundo um rosto diferente da Igreja. Uma Igreja que acolhe. E isso tocou corações, inclusive os mais afastados. Apontou para um gráfico que mostrava o crescimento no número de voluntários e doações em dioceses engajadas com essas causas. Foi então que o cardeal Vincenzo, sentado mais ao centro, levantou a mão. Seu rosto estava sério, com traços de preocupação. Mas, Eminência, essa é realmente a missão principal da Igreja? Ou estamos nos afastando demais da espiritualidade? Será que não estamos virando apenas mais uma ONG? Tagle respirou fundo e o encarou com respeito. É exatamente a missão da Igreja, Eminência. Como o próprio Jesus nos lembra em Mateus 25, o que fizestes a um dos menores desses irmãos foi a mim que fizestes. Cuidar da criação, dos pobres, dos vulneráveis, isso não é ideologia, é culto, é viver o Evangelho. Fez uma pausa, depois continuou. E a sinodalidade, por mais desafiadora que seja, tem dado nova vida às comunidades locais. Revelou sede espiritual e abriu novos caminhos para a evangelização, de baixo para cima, não de cima para baixo. Alguns cardeais mudaram sutilmente de postura na cadeira. O termo sinodalidade ainda causava incômodo. Foi então que o arcebispo Ferrara, sempre diplomático, pigarreou. Olhou ao redor antes de se dirigir a Tagle. Com todo respeito, Eminência, a intenção é nobre, mas há dificuldades práticas, e em algumas partes da Igreja, essa percepção de distanciamento da doutrina tradicional gerou ansiedade. Há fiéis que precisam de verdades claras, imutáveis, não de interpretações em constante mudança. Ele dizia aquilo com equilíbrio, mas era óbvio que falava em nome de muitos na sala. Tagle não hesitou. A ansiedade se resolve com clareza naquilo que ensinamos e com paciência ao explicar. Mas ignorar os pobres, virar o rosto para a destruição da criação de Deus, ou deixar de escutar o clamor do povo de Deus, isso sim, traz consequências muito mais sérias. As reformas que Francisco iniciou na Cúria tinham como objetivo tornar a Igreja mais transparente, mais eficiente na missão, não menos, e mais ainda, o compromisso dele em enfrentar de frente a crise dos abusos começou a restaurar a confiança em muitos lugares. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Falar da crise dos abusos era tocar numa ferida viva, mas era também algo que unia todos ali. Não havia divisão possível nesse ponto. Era algo que precisava ser curado e reconhecido. Tagle deixou a voz suavizar um pouco, mas sem perder a firmeza. Retroceder agora seria uma traição às vítimas e um golpe na credibilidade da Igreja. Nosso novo Santo Padre, o Papa Leão XIV, já demonstrou comprometimento com a verdade e a justiça. Ele falou de pontes, de escuta, de caridade. Fez uma pausa e olhou nos olhos de todos. E eu acredito, sinceramente, que ele pode ser o elo entre tudo isso. A fidelidade inabalável de quem acredita que o espírito e a missão vividos por Francisco
ainda são essenciais para que a Igreja conserve sua credibilidade e continue a evangelizar num mundo cada vez mais desconfiado. Ele não buscava confronto, só queria servir. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, tentando equilibrar o respeito à autoridade com a firmeza de suas convicções mais profundas. Do outro lado da sala, o Papa Leão XIV o observava em silêncio, como se estivesse pesando não apenas o que foi dito, mas também o que foi sentido. Sem mudar a expressão, recostou-se lentamente na cadeira, num gesto claro de que aquela conversa direta estava chegando ao fim. A voz do Papa, quando finalmente se manifestou, já não tinha o tom cortante de antes, mas ainda carregava o peso da decisão. Reconheceu o zelo de Tegel, reafirmou que a missão com os pobres é sim vital, mas deixou claro que a unidade da Igreja e a clareza da doutrina estavam agora sob sua responsabilidade direta. E isso, segundo ele, exigia que todos caminhassem como um só corpo, sob uma só cabeça. Determinou então que o dicastério continuaria com seus trabalhos em favor dos mais necessitados. Porém, qualquer declaração pública sobre os rumos da Igreja deveria, dali em diante, estar em sintonia com a visão unificada do novo pontificado. Qualquer desvio, qualquer palavra que pudesse ser interpretada como desunião ou crítica à autoridade papal, não seria mais tolerado. Não era uma punição explícita, mas a mensagem era clara. A margem de liberdade tinha se estreitado. Tegel compreendeu. Não havia sido silenciado por completo, mas sua atuação pública agora passaria por filtros muito mais rígidos. Inclinou a cabeça em sinal de respeito. Aceitou. A audiência terminou logo depois, e ele saiu da sala com o coração carregado de sentimentos mistos. Um certo alívio, por ainda poder continuar sua missão, mas também uma consciência amarga dos novos limites impostos à sua voz. A lembrança das palavras duras do Papa ecoava em sua mente, um lembrete do preço que se paga por manter uma convicção. Com o passar dos dias, as ondas causadas por aquela conversa, embora discretas, se espalharam pelo Vaticano. Cardeal Burke e seus aliados perceberam com satisfação que as aparições públicas de Tegel se tornaram mais raras, e quando falava, suas declarações vinham mais cautelosas, mais cuidadosamente alinhadas ao discurso oficial. A ênfase na justiça social permanecia, mas agora vinha envolta em molduras mais tradicionais e sob a autoridade direta de Leão XIV. Por sua vez, o novo Papa foi reforçando, aos poucos, as prioridades que queria imprimir à Igreja. Continuava falando de caridade, mas com ênfase cada vez maior na liturgia, na doutrina, na beleza da tradição. O tom pastoral, vibrante e espontâneo dos tempos de Francisco, aos poucos dava lugar a uma linguagem mais formal, mais teológica, mais contida. Do lado de fora dos salões de poder, Irmã Maria Gonzalez e o Padre Mateu acompanhavam tudo com preocupação. Observavam o novo ritmo, a contenção, a mudança no clima, mas Tegel, mesmo mais discreto, não recuava. Continuava firme. Colocava sua energia naquilo que podia fazer. Garantir que os projetos para os pobres, os refugiados e o meio ambiente continuassem em andamento, mesmo sem os mesmos holofotes de antes. A rachadura que se formou não foi um rompimento abrupto, mas uma linha de tensão profunda que seguiria marcando o equilíbrio delicado dentro da cúria. Tegel, agora símbolo de uma tentativa de continuidade, havia enfrentado o limite máximo de suas convicções, e com isso, havia forçado o Papa a reafirmar sua visão com clareza. O caminho daqui para frente ainda era incerto. Um equilíbrio frágil entre tradição e renovação, entre obediência e profecia. A Igreja seguiria sim, mas carregando, como sempre, a complexa e sagrada tarefa de caminhar com Cristo, enquanto tenta lidar com humanidade, com as contradições e desafios do seu próprio tempo.